Agora nós vamos conversar com o pastor Bruno Sena, da Igreja Bola de Neve, sobre um evento que vai estar acontecendo amanhã na Praça Zeca Neto, aqui em Camaquã, em alusão ao Natal, certamente, né, que está chegando aí, que é o Samba com Jesus. Isso aí. Então, muito bom dia, pastor. Muito bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo também, né? Vendo também no YouTube e no Facebook. Quero agradecer primeiro a oportunidade aí de a gente estar aqui. E, bom, o evento vai se dar ali às 5 horas da tarde, amanhã, direto na Praça Zeca Neto. Às 17 horas começa e a gente então faz ali, começa com um sambão ali, um samba com Jesus, vai ser muito legal. Em alusão, sim, ao Natal, a gente vai trazer algumas músicas interessantes com samba, né? Então, para quem gosta do samba, vai ser muito legal de ver. Vai ser muito bom. Então, eu já quero deixar aqui de antemão o convite. Vai ser aberto, de graça, fica na paz, pode ir lá, vai dar tudo certo no final. Eu já conheço um pouco o trabalho de vocês ali. E eu sei que é seguido que vocês fazem algo na praça também, Na praça, né? Tem sim, eventos sim. até de atletismo, Isso, esportes também. a gente gosta de usar. A gente tem alguns ministérios do Bola de Neve e um deles é o Bola Rooney, né? Que são exercícios físicos, exercícios funcionais. Então, ali na Praça Zeca Neto é um excelente lugar que a gente encontrou dentro da cidade que seja viável familiar, né? Familiarmente falando, para a gente poder ter esse momento de exercício também. Porque a Bíblia diz que a gente precisa cuidar do espírito, mas também precisa cuidar do corpo. Então, de nada vale. Então, eu quero ficar pelo menos uns 80 anos a mais aí pregando. Então, para eu chegar até os 80 anos, eu vou precisar cuidar da carcaça aqui. É a carcaça do espírito, né? É o corpo. isso aí. Então, cuida do espírito, mas também cuida do corpo também, para que a gente possa ir longe, né? E eu também vi nas redes sociais de vocês que vocês vão estar em outra data fazendo a transmissão daquela série The Chosen. Da série The Chosen. Então, que é também bem legal no dia também. 20. Dia 20 de dezembro também, que é uma quarta-feira, às 8 horas, nós vamos estar com o Natal com The Chosen. A gente foi uma das igrejas inscritas lá direto pelo The Chosen oficial, e ali foi necessário fazer um cadastro e tudo mais, e eles nos passaram todos os materiais necessários, inclusive até as artes, deles mesmo, eles que fazem. E é de graça, gratuito, não pode ser algo cobrado, é gratuito, então não vai ter nada, nenhum tipo de retenção de dinheiro, é apenas para realmente divulgar o trabalho, e vai ter um episódio oficial que eles nos mandaram justamente para passar em relação ao Natal. Então vai ser lindo episódio demais. extra, no caso. É um episódio extra, isso. E esse episódio não está na plataforma, tá? Não está quem já assistiu The Chosen pode ver ali vários episódios extras que tem. Mas esse em especial é exclusivo para essa data. Então, nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, vai estar. Cada igreja escolheu os seus dias, mas em algumas igrejas vai estar passando também. Então, é aberto para todos. Camaquã, né? é só a Bola de Neve, será? Ou tem Camaquã, pelo que eu procurei e vi, cara, acho que só a Bola de Neve. E The Chosen também é uma série muito linda. legal. Eu já acompanhei alguns pastores falando sobre ela, linda demais. que tem algumas coisas ali que não são bíblica, não está na Bíblia, né? Mas que não interferem Mas que não na interfere, história isso, em si, isso, né? Que é bem interessante para quem quer entender a história. Isso. E eu acho que eles trouxeram uma nova roupagem, porque o que a gente sempre se pergunta é como é que pode o próprio Filho de Deus descer aqui e, imagina, ser trocado, por exemplo. Foi lá e teve que trocar a fralda de Jesus. Então imagina como que um Deus se submeteria a isso, né? Então a gente sempre fica pensando sobre isso. Como é que um Deus se submeteve a ter necessidades básicas? Ir no banheiro, comer. Então a gente fica sempre pensando sobre isso. E o The Chosen traz essa realidade. E alguns pontos ali de discípulos, com discussão, com situações que a gente vê hoje. Que imaginaríamos que é exatamente assim que deve ter acontecido, porque é a vida real, né? É aí que é o ponto. Eu acho que o The Chosen traz isso, né? Vida real. Eu acho que é isso que o The Chosen traz, vida real. Porque a gente não pode achar que o evangelho vai ser uma mão com açúcar, né? Em que a gente vai viver uma vida de, cara, agora eu vou viver na igreja, por exemplo, qualquer que seja ela, e a partir de agora vai ser tudo assim maravilhoso. Vai ser maravilhoso dentro de mim. Então, o que muda é dentro de mim. Mas não externamente, né, os problemas continuam, as situações continuam. A gente está aqui vendo aqui carros passando aos montes, uns
querem passar aqui direto no pare. Vocês com certeza devem ter visto vários acidentes Já aqui. aconteceram. Então, vida real. Isso é vida real. Então, o que faz? Eu me transformar dentro. E aí, automaticamente fora, todos conseguem ver. Então, eu acho que esse que é o ponto. Todos os conflitos que acontecem, eu já assisti, e aí para quem não assistiu, fica até a dica que a plataforma também é gratuita, da mesma forma que ela vai estar sendo passada agora, né? Você pode doar, né? Fazer doações Pode. e tudo mais. Porque é um trabalho totalmente deles, né? Eles não cobram nada e também só vivem de doações. Então, isso é muito importante, né? Que o que eu acho que a gente precisa, é disso. Né? Situações que tragam Jesus até as pessoas e que não sejam com extorsões, né? Não haja extorsões. É óbvio, ninguém compra nada com o Salmo 23, como eu sempre digo, né? Então tem que ter as doações, tem que ter as coisas. Para manter também. Para manter né? as coisas. São né? muitos e atores. Com a qualidade, né? E atores bons também, né? Fazendo. A qualidade é tão grande que vai passar na SBT agora. E também outra plataforma, Netflix, eu acho. Também. A Netflix tem uma primeira temporada, eu sei que está lá agora. A primeira temporada. Então, a Netflix não vai colocar... Claro, tem algumas coisas que não tem nada a ver lá, né? Mas, assim, a qualidade é tão boa que a Netflix quis trazer para dentro do seu ambiente. Tem 3 temporadas, se eu não me engano, né? São 3 temporadas, eles já gravaram a 4ª e vão lançar agora. Inclusive, no final do episódio do The Chosen exclusivo, vai haver um trailer que é para ser passado já da 4ª temporada. E eu estive vendo, agora eu não lembro exatamente em qual foi o site, que The Chosen está entre a 10ª série mais pesquisada no Google e tudo mais. Para um pastor que trabalha diretamente nesse ramo de evangelizar, deve ser bem gratificante ver que as pessoas estão procurando por isso, né? Numa época que nem a nossa, que nós vivemos hoje, né? Eu acho que isso é importante, isso precisa haver. Eu fico muito feliz disso, porque não é fácil, a gente encontra muita coisa ruim na internet. Então vamos usar a internet para uma coisa boa, né? Séries também ruins. Séries, isso. Tem muitas séries bem... bem nada a ver, né? No final é realmente muito nada a ver. Mas ainda bem que uma plataforma... E de graça. Tu começa a pensar assim, porque os filmes, eles são muito dinheiro investido, né? E tu vê uma plataforma que é de graça, que não há o benefício porque tem que pagar atores, tem que todo o processo. É como eu falo, né? As necessidades básicas são necessidades básicas. Então não tem o que fazer. É muito bom isso. E nós falando antes sobre The Chosen se tratar assim, de uma forma real, o que aconteceu, de uma forma mais tendo os conflitos, não escondendo esse lado que certamente deve ter ocorrido. Dá para imaginar que inclusive se passam lá situações onde Jesus frequenta casamentos, ri, conversa com os discípulos, e dá para se imaginar que hoje Jesus certamente frequentaria um samba com Jesus. Frequentaria um samba com Jesus, com toda certeza. Vai estar lá, inclusive. Inclusive vai estar lá, porque é para ele, né? A gente nominou já dessa forma, samba com Jesus. Então o que a gente pode ter certeza e se preparar é que Jesus vai estar lá, porque é para ele. A gente não pode esquecer isso. É óbvio, as pessoas vão curtir um samba, quem gosta. Então, pastor, mas pode dançar? Pode. Cara, um samba com Jesus. Espera aí, vamos lá. É um samba com Jesus. A gente precisa entender isso. Então, as pessoas podem ir preparadas para isso. Inclusive para receber canções e ouvir as canções que realmente vão tocar o seu coração, mesmo com o samba. Sim, é o ritmo. Ritmo. A gente precisa entender isso. Deus fala através de qualquer coisa. A gente precisa entender que Deus ele falou através de mula, ele falou através de... Ele disse que se as pessoas não clamarem, as pedras vão clamar. Então, Deus usa qualquer coisa que ele quiser. Então, eu acredito, o pessoal, o Samba com Jesus é um pessoal de Porto Alegre, da Bola de Neve de Porto Alegre. Então, é uma galera que já está tocando em muitos lugares aí. Então, eles são... Eles já estiveram aqui em Camaquã, então eu estava devendo para eles, porque a gente fez um jantar com casais e eles tocaram para os casais poderem ter aquele seu momento e tudo mais, só que ficou foi muito rápido, então eles queriam mais. Então eles falaram, pastor, marca aí alguma coisa para a gente poder estar junto. E aí é o que eu prometi e falei, cara, então a gente vai ter que armar uma coisa aí para vocês. E agora é para o público geral, né? E agora é para o público geral e de graça também, e vai ser muito legal. E para a gente finalizar aqui, convidar como pastor também para deixar uma mensagem de Natal para o pessoal que está nos acompanhando. Também convidar e falar um pouco sobre como é a Bola de Neve, para quem quiser frequentar, conhecer daqui a pouco, né? Que
Perfeito. O Bola de Neve aqui na cidade de Camaquã, ele está há cerca de 6, 7 anos, mas conosco no pastoreio aqui está há 4. Então, é uma igreja pequena, é uma igreja, como vocês podem ver, muito diferente, bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas o cerne é mudar de vida. O externo vai sempre falar sobre aquilo que está interno. Então eu preciso entender, eu mudo primeiro internamente e externamente eu vou mudando. Vem como está, como Jesus sempre disse. Jesus disse às pessoas, Jesus não iria até elas dizer, cara, deixa eu ver quais os pecados que tu tem, quantos erros tu tem, o que tu está fazendo. Não, Jesus não está interessado muito nisso, ele precisa que tu venha como está. E após o encontro com ele, começa a mudança. E a mudança é de dentro para fora, com ele fazendo. Entende? Então, essa é a visão do Bola de Neve. É uma visão, como o próprio nome diz, é uma bola de neve que vai crescendo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem crescido e as pessoas têm entendido que é um seio familiar. E glória a Deus por todas as igrejas, porque cada um busque a sua referência, né? Então, eu acho maravilhoso ter igrejas diferentes para que cada pessoa possa achar a sua família. Tem pessoas que, por exemplo, não são acostumadas com um samba com Jesus. Com samba com mas Jesus. Um hino tradicional. Mas um hino tradicional vai estar lá. E glória a Deus por isso. Como eu disse, Deus se manifesta com a sua multiforme graça. Com a sua multiforme graça. Então ele me alcançou um dia, eu estava perdido. Ele me alcançou de uma forma. Que ele talvez, se fosse com um outro tipo de forma, ele não seria, eu não seria alcançado. Então Jesus ele é interessante porque ele é adorável. Então, da forma com que ele me chama, é a forma com que eu sou atraído. Ele é atraível, entende? Ele quer que as pessoas sejam atraídas através dele. Então, nós precisamos entender isso. São cada realidade na sua multiforme graça. Então, a Bola de Neve está ali na Rua Major João Meireles, número 154. E fiquei na paz ali para visitar, inclusive visitar. Para mim, o que vai trazer senso é que vocês estejam ali no Samba com Jesus. E deixa Deus falar contigo. Deus falando contigo, automaticamente tu procura a igreja que tu quiser. Mas o ponto é Jesus. Como eu disse, não é placa da igreja. Samba com Jesus. Esse é o ponto. Nós estamos apenas à frente, óbvio, ali naquela praça, mas, de fato, é o nome Jesus. Não é o nome Bola de Neve. Amém? Se quiser deixar uma mensagem de Natal para nossos ouvintes. Amém. Uma mensagem de Natal. O que eu poderia te dizer? Nós não comemoramos o aniversário de Jesus porque ele é eterno. Então, nós não conseguimos... E Jesus nem tampouco nasceu em dezembro. Mas se há uma data, e nós precisamos lembrar daquele que nos atraiu, que é o próprio Jesus, vamos fazer isso com toda a força que a gente tem. Então, vamos nos lembrar que ele veio, morreu numa cruz, passou por todas as situações difíceis. Se tu pensar em algo que tu tenha passado por dificuldade hoje, Jesus passou pior. Então não se coloque nesse lugar de que você é um coitado. Não, porque Jesus passou e sofreu coisas para que hoje tu tivesse vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida diferente. Tu consegue ter, como eu falei, vida real, passar por todas as situações, por problemas, por dificuldades, mas ainda assim estar com paz. Paz aonde? Dentro. Porque paz não é externa. Então, nós vemos nesse cenário de guerra que estamos vivendo, toda essa situação, a paz não vai ser externa. Externa. Bola aqui que tá... Externa, com toda certeza, as pessoas não vão ter externa. A paz externa. E nem foi prometido isso. E nem foi prometido. O próprio Jesus disse, cara, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, em algumas situações, a gente vai ver que pessoas estão brigando, países contra países, e precisa que essas coisas aconteçam para que o próprio Jesus volte. Então, o que a gente precisa entender é ter paz dentro, para que fora, onde eu chegar, seja um pedacinho do céu. E é basicamente isso. Que Jesus possa, realmente, tu possa amar Jesus, até não sobrar mais nada para amar. Perfeito. Outro dia eu até estava comentando lá em casa que às vezes a gente reclama de coisas ruins até que acontecem na vida da gente, mas se for parar para pensar que ele foi pregado numa cruz e chicoteado e humilhado, a gente começa a pensar que a nossa vida até que é bem boa, né? Sabe o que eu impressiono? As pessoas dizem assim, Deus, mas não é justo eu passar por isso. Aí, peraí, vamos falar de... que eu passei. Vamos falar de justiça. Jesus diz assim, cara, eu vou descer lá, vou sofrer, vou padecer. Então, o próprio, imagina comigo, vamos lá, vida real. Jesus está sentado no seu trono, ele diz, Pai, eu tenho uma coisa para fazer, uma missão. Eu vou lá.
O próprio Jesus desce do seu trono, caminha até em direção nasce como uma criança para ser cuidada, porque uma criança, pensa comigo, uma criança precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada, precisa ser trocada. Então imagina, Jesus se submeteu a isso, e aí nós estamos pensando, não, eu não posso passar por isso. Não, peraí, se Jesus passou e ele venceu, então eu vou passar com dignidade e vou vencer também. Porque às vezes dá a impressão que os próprios cristãos, muitas vezes nós mesmos, eu, às vezes, todos, a gente esquece que a gente fala sobre a história de Jesus, de ser crucificado, mas no fundo, às vezes a gente esquece o quanto aquilo aconteceu de verdade e o quanto aquilo foi grave, né? Isso foi grave, e a morte, e não somente a vergonha que ele passou, porque a morte de cruz era muito, muito feia, era uma vergonha para a família. Então nós estamos falando ali até de dignidade. Então Jesus, ele se desfez da sua dignidade, se desfez totalmente da sua dignidade para que nós hoje vivêssemos uma vida digna. Então, peraí, não vale a pena nós vivermos uma vida medíocre se Deus nos alcançou com a sua plenitude. Pastor, muito obrigado pela participação, Amém. por divulgar também esse evento que vai ocorrer amanhã e também o The Chosen, que vai estar sendo transmitido. Amém.